Antes de começar este vídeo, eu quero fazer uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. E se eu lhe dissesse que existe uma lei invisível atuando dentro da sua mente neste exato momento, uma lei capaz de construir riqueza ou pobreza, coragem ou medo, sucesso ou fracasso? Talvez você tenha passado anos acreditando que o seu destino depende da sorte, das oportunidades ou das circunstâncias. Talvez tenha pensado que algumas pessoas nasceram para vencer, enquanto outras foram condenadas a apenas sobreviver. Mas, e se tudo isso fosse uma das maiores ilusões que você já acreditou? Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos estudando os homens mais bem-sucedidos de sua época e chegou a uma conclusão extraordinária. O homem se torna aquilo que domina seus pensamentos. Essa verdade mudou a vida de milhares de pessoas e continua transformando destinos até hoje. E o mais impressionante é que essa ideia não está apenas nos ensinamentos de grandes pensadores. Ela ecoa nas Escrituras há milhares de anos. A Bíblia declara em Provérbios 23:7, porque como imaginou em sua alma, assim ele é. Pare por um instante e reflita. Se aquilo que você pensa continuamente molda quem você se torna, então quem realmente está escrevendo a história da sua vida? As circunstâncias, as pessoas ou os pensamentos que você alimenta todos os dias? Talvez ninguém nunca tenha lhe contado isso. Talvez tenham ensinado você a mudar de emprego, de cidade, de amigos ou de rotina, mas nunca ensinaram que a maior transformação começa dentro da mente, porque nenhuma mudança exterior é capaz de durar quando o subconsciente continua preso às mesmas crenças limitantes. Você pode trocar de ambiente, pode ganhar mais dinheiro, pode conquistar novas oportunidades, mas, se continuar acreditando que nasceu para perder, encontrará uma maneira inconsciente de destruir tudo aquilo que conquistou. É exatamente por isso que tantas pessoas trabalham duro durante anos e, ainda assim, permanecem presas ao mesmo ciclo de frustrações. Não lhes falta capacidade, não lhes falta inteligência. Falta uma programação mental capaz de sustentar a vida que desejam viver. E hoje, talvez este seja o vídeo que Deus colocou diante de você exatamente no momento em que sua mente precisava despertar. Não acredito que você chegou até aqui por acaso. Há momentos em que uma única mensagem pode interromper anos de medo. Uma única decisão pode quebrar correntes invisíveis que prenderam uma pessoa durante toda a vida. Uma única verdade pode mudar completamente um destino. Jesus declarou em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas existe uma pergunta que poucos têm coragem de responder. Do que exatamente você precisa ser liberto? Do medo, da ansiedade, da procrastinação, da dúvida, da pobreza mental, da crença de que nunca será suficiente? Ou da voz silenciosa que todos os dias insiste em dizer que seus sonhos são grandes demais para você? Hoje, essa voz será confrontada. Porque durante este vídeo, você descobrirá como o subconsciente funciona. Porque tantas pessoas vivem abaixo do seu verdadeiro potencial. E como reprogramar sua mente para construir uma vida guiada por propósito, disciplina, fé e prosperidade. Você compreenderá que o maior campo de batalha nunca esteve ao seu redor. Ele sempre esteve entre um pensamento e outro, entre aquilo que você acredita e aquilo que Deus realmente diz sobre quem você é. Enquanto muitos procuram respostas no mundo exterior, os verdadeiros vencedores aprendem primeiro a dominar o mundo interior. Porque toda riqueza nasce primeiro na mente. Toda grande conquista começa como uma ideia. Toda vitória visível foi antes uma decisão invisível. E toda transformação verdadeira começa quando uma pessoa decide não aceitar mais viver limitada pelas crenças do passado. Então, eu quero fazer um convite muito especial.
Assista a este vídeo até o último segundo. Não apenas ouvindo, mas refletindo. Questione suas crenças, observe seus pensamentos. Permita que cada palavra desafie a pessoa que você tem sido até hoje, porque é possível que, quando este vídeo terminar, você não seja mais a mesma pessoa que apertou o botão de play. Mas antes de continuarmos, eu quero pedir uma coisa. Se você acredita que conteúdos como este têm o poder de despertar mentes e transformar vidas, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva aqui nos comentários a seguinte frase: hoje eu decido assumir o controle da minha mente. Esse simples comentário será um compromisso público com a pessoa que você decidiu se tornar a partir de hoje. Agora respire fundo. Silencie as distrações, abra a sua mente e permita que esta mensagem alcance não apenas os seus ouvidos, mas também o lugar onde todos os destinos começam a ser escritos, o seu subconsciente. Porque depois deste vídeo, você entenderá uma verdade que pode acompanhar você pelo resto da vida. Quem aprende a dominar a própria mente deixa de ser escravo das circunstâncias e passa a ser o arquiteto do próprio destino. Daniel passou grande parte da vida acreditando que o destino era algo que acontecia com ele. Ele observava pessoas conquistando grandes coisas, realizando sonhos, alcançando liberdade financeira e vivendo com confiança, enquanto ele permanecia preso no mesmo lugar, lutando contra as mesmas dificuldades. Todos os dias ele acordava, seguia sua rotina, enfrentava seus desafios, mas carregava dentro de si uma sensação difícil de explicar. Era como se existisse uma força invisível impedindo seu avanço. Ele se perguntava: por que algumas pessoas parecem encontrar oportunidades em todos os lugares, enquanto outras enxergam apenas obstáculos? Por que algumas pessoas acreditam que nasceram para vencer, enquanto outras passam a vida duvidando do próprio potencial? Durante muito tempo, Daniel procurou respostas fora de si. Ele culpou as circunstâncias, culpou a falta de oportunidades, culpou o passado, culpou as pessoas que um dia disseram que ele não conseguiria. Mas uma noite, em um momento de profundo silêncio, ele teve uma reflexão que mudaria sua vida para sempre. E se o maior inimigo da minha evolução não for aquilo que está acontecendo comigo, mas aquilo que está acontecendo dentro de mim? Essa pergunta abriu uma porta que ele nunca havia explorado, a porta da própria mente. Daniel começou a entender uma das maiores leis do crescimento pessoal. Antes de uma pessoa transformar sua realidade, ela precisa transformar a imagem que carrega de si mesma. Napoleon Hill ensinou que tudo começa com um pensamento definido, alimentado pela fé, pela repetição e pela emoção. O pensamento é uma semente e o subconsciente é o solo onde essa semente cresce. O problema é que muitas pessoas passam anos plantando medo, dúvidas e insegurança e depois se perguntam por que colhem fracasso. Elas dizem que querem prosperidade, mas alimentam pensamentos de escassez. Dizem que querem sucesso, mas todos os dias repetem: eu não sou capaz, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir. E sem perceber, transformam essas palavras em uma programação silenciosa que influencia suas decisões, suas atitudes e até as oportunidades que conseguem enxergar. Daniel percebeu que durante anos havia permitido que vozes do passado controlassem sua vida. Críticas que ouviu, fracassos que viveu, momentos em que se sentiu pequeno. Tudo aquilo havia se transformado em uma prisão invisível. Mas naquele momento, ele entendeu uma verdade poderosa. O passado pode explicar quem você foi, mas não tem autoridade para decidir quem você pode se tornar. Pela primeira vez, Daniel começou a observar seus pensamentos. Ele percebeu que sua mente era como um jardim.
Se ele não escolhesse o que plantar, qualquer coisa poderia crescer. O medo cresceria, a insegurança cresceria, a dúvida cresceria. Mas, se ele começasse a plantar fé, disciplina, coragem e determinação, sua vida começaria a mudar. Não porque os problemas desapareceriam, mas porque ele se tornaria maior do que eles. Então, ele criou um novo compromisso consigo mesmo. Todas as manhãs, antes de enfrentar o mundo, ele enfrentaria a própria mente. Ele repetia: eu não sou limitado pelas minhas antigas crenças. Minha mente trabalha a meu favor. Eu tenho dentro de mim a capacidade de criar uma nova história. No começo, parecia apenas palavras. Mas ele descobriu algo importante. Toda grande transformação começa com uma decisão que ninguém vê. Antes da riqueza aparecer nas mãos, ela precisa nascer na consciência. Antes da vitória aparecer no mundo exterior, ela precisa ser construída no mundo interior. Daniel finalmente percebeu que o subconsciente não era um inimigo escondido. Era uma ferramenta poderosa esperando uma direção. A pergunta agora não era mais: por que minha vida não muda? A pergunta era: que pensamentos estou alimentando todos os dias que estão criando o meu futuro? Porque a verdade era simples, mas profunda. A pessoa que domina a própria mente começa a dominar o próprio destino. E naquele instante, Daniel não havia mudado sua vida ainda. Mas havia feito algo muito mais importante. Ele havia despertado. E todo grande destino começa exatamente assim, com uma mente que decide acordar. Nos dias que seguiram aquela descoberta, Daniel começou a enxergar sua própria vida de uma maneira completamente diferente. Ele percebeu que durante anos havia tentado mudar os resultados sem mudar a causa. Queria uma vida nova, mas continuava carregando os mesmos pensamentos antigos. Queria prosperidade, mas sua mente ainda estava acostumada a esperar dificuldades. Queria confiança, mas todos os dias alimentava dúvidas. Era como tentar construir uma casa forte sobre uma fundação quebrada. E então, uma pergunta começou a ecoar dentro dele. Como posso esperar uma nova realidade se continuo mantendo os mesmos pensamentos que criaram a antiga? Essa pergunta doía, mas também libertava. Porque pela primeira vez, Daniel percebeu que, se seus pensamentos ajudaram a criar sua situação atual, novos pensamentos poderiam ajudar a criar um novo futuro. Ele começou a estudar o funcionamento do subconsciente. Descobriu que muitas decisões da vida são influenciadas por padrões mentais construídos ao longo dos anos. O subconsciente guarda experiências, emoções e crenças que se tornam uma espécie de piloto automático. E muitas pessoas vivem no automático sem perceber. Acordam pensando os mesmos pensamentos, sentem as mesmas emoções, tomam as mesmas decisões. E depois se perguntam por que os resultados continuam iguais. Daniel percebeu que o maior desafio não era conquistar algo novo. Era abandonar a versão antiga de si mesmo. Porque existe uma batalha silenciosa dentro de cada pessoa. A batalha entre quem ela foi e quem ela deseja se tornar. A antiga identidade dizia: você não está pronto. Você não tem sorte. Grandes conquistas são para outras pessoas. Mas uma nova voz começava a surgir. Você pode aprender. Você pode evoluir. Você pode construir uma história diferente. E Daniel entendeu uma das maiores verdades sobre transformação pessoal. O subconsciente acredita naquilo que você repete com emoção. Por isso, pensamentos negativos repetidos durante anos parecem verdades. Não porque são reais, mas porque foram aceitos e fortalecidos pela mente. Uma pessoa pode ouvir durante toda a infância que nunca será bem-sucedida e carregar essa programação por décadas. Pode receber críticas, rejeições e fracassos e transformar esses momentos em uma identidade.
Mas Daniel descobriu que a mente humana também possui um poder extraordinário, a capacidade de ser reconstruída. Ele começou a substituir velhos pensamentos por novos comandos. Quando sua mente dizia, "Você não consegue", ele respondia, "Eu ainda não consegui, mas estou me tornando capaz." Quando o medo aparecia, "Eu não preciso eliminar o medo para agir, eu preciso agir apesar dele." Quando lembranças do passado tentavam prendê-lo, "Minha história não termina onde eu caí, ela continua onde eu decido levantar." Pouco a pouco, algo começou a acontecer. Sua realidade externa ainda era a mesma. As contas ainda existiam. Os desafios ainda apareciam. Os obstáculos ainda surgiam. Mas havia uma diferença enorme. Daniel já não era o mesmo homem enfrentando esses problemas. Sua mente estava ficando mais forte. Ele começou a entender que pessoas vencedoras não são aquelas que nunca enfrentam dificuldades. São aquelas que desenvolveram uma mentalidade capaz de encontrar força dentro das dificuldades. A fé começou a ocupar o lugar da ansiedade. A disciplina começou a substituir a preguiça. A ação começou a vencer a procrastinação. Ele percebeu que muitos sonhos não morrem por falta de capacidade. Morrem porque a pessoa desiste antes de dar tempo para sua nova identidade nascer. E então, Daniel fez uma promessa. Ele não permitiria mais que pensamentos antigos controlassem um futuro que ainda não havia sido escrito. Todas as noites, antes de dormir, ele começou a alimentar sua mente com uma visão diferente. Ele imaginava a pessoa que queria se tornar. Ele visualizava suas conquistas. Ele sentia gratidão como se já estivesse caminhando em direção ao seu propósito. Porque descobriu algo poderoso. A mente que consegue visualizar uma nova possibilidade começa a criar caminhos para alcançá-la. Naquela noite, olhando para o céu através da janela do seu quarto, Daniel fez uma pergunta que mudaria sua jornada. Se o meu subconsciente pode ser treinado, por que eu continuaria aceitando uma programação que limita meu potencial? Ele sorriu, porque finalmente havia encontrado a chave. A mudança não começava quando o mundo reconhecia seu valor. A mudança começava quando ele reconhecia o próprio valor. E naquele momento, Daniel não estava apenas mudando seus pensamentos. Ele estava reconstruindo seu destino. Porque todo grande império começa primeiro dentro da mente de alguém que decidiu acreditar. Daniel começou a perceber algo que poucas pessoas conseguem enxergar. A maior batalha da vida não acontece no mundo exterior. Ela acontece dentro da própria mente. Todos os dias, enquanto as pessoas lutam por dinheiro, reconhecimento e oportunidades, existe uma guerra invisível acontecendo dentro delas. Uma guerra entre os pensamentos que querem mantê-las no passado e os pensamentos que tentam conduzi-las para um futuro maior. E Daniel estava vivendo exatamente essa batalha. Depois de começar a mudar sua mentalidade, ele percebeu que uma parte dele ainda tentava voltar para os antigos padrões. Era estranho. Ele desejava crescer, mas sentia medo. Ele queria avançar, mas uma voz interior dizia para ficar onde estava. Ele queria acreditar, mas lembranças antigas tentavam provar que nada iria mudar. Então ele fez uma pergunta profunda para si mesmo. Quantas vezes eu abandonei meus sonhos não porque eram impossíveis, mas porque minha mente ainda não estava preparada para recebê-los? A resposta o fez refletir. Durante anos, ele havia sido treinado para enxergar limites. Aprendeu a prestar mais atenção aos problemas do que às possibilidades. Aprendeu a proteger-se do fracasso em vez de perseguir o sucesso. Aprendeu a buscar segurança em vez de buscar crescimento. Mas naquele momento ele entendeu. A zona de conforto pode parecer um lugar seguro, mas também pode ser o lugar onde os maiores sonhos morrem. O subconsciente sempre busca aquilo que é familiar, mesmo que o familiar seja a dor,
mesmo que o familiar seja a falta, mesmo que o familiar seja uma vida menor do que aquela que a pessoa realmente deseja. Por isso, muitas pessoas permanecem presas não porque não possuem oportunidades, mas porque suas próprias crenças criam barreiras invisíveis. Daniel percebeu que não bastava desejar uma vida extraordinária. Ele precisava se tornar a pessoa capaz de viver essa vida, porque grandes conquistas exigem uma nova versão de quem somos. A velha versão dele queria resultados rápidos. A nova versão entendia o valor da disciplina. A velha versão procurava desculpas, a nova versão procurava soluções. A velha versão esperava o momento perfeito. A nova versão criava o momento através da ação. E foi nesse processo que Daniel descobriu uma das maiores leis da transformação. O sucesso não é construído apenas pelo que você faz. Ele é construído principalmente por quem você se torna enquanto faz. Ele começou a criar novos hábitos. Acordava mais cedo. Reservava momentos de silêncio para organizar seus pensamentos. Lia palavras que fortaleciam sua mente. Planejava seus objetivos. E, principalmente, aprendeu a controlar aquilo que entrava em sua consciência. Porque ele descobriu que a mente é como uma terra fértil. Tudo aquilo que recebe constantemente começa a criar raízes. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se alimenta dúvida, a dúvida cresce. Se alimenta fé, coragem e determinação, uma nova força começa a nascer. Daniel começou a proteger sua mente. Ele deixou de consumir tudo aquilo que enfraquecia sua confiança. Parou de comparar sua jornada com a de outras pessoas. Parou de permitir que opiniões externas definissem seu valor. Ele entendeu que uma árvore forte não cresce olhando para outras árvores. Ela cresce criando raízes profundas, e assim também acontece com o ser humano. Quanto mais profunda é sua conexão com seu propósito, menos você depende da aprovação dos outros. Certo dia, diante de um novo desafio, Daniel sentiu o velho medo aparecer novamente. A antiga voz voltou. E se você falhar? Por alguns segundos, ele ficou em silêncio. Mas dessa vez algo estava diferente. Ele não acreditou naquela voz. Ele respondeu: eu prefiro enfrentar o desafio tentando crescer do que permanecer parado, imaginando o que poderia ter sido. Naquele instante, ele percebeu que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a decisão de seguir mesmo quando o medo está presente. E essa decisão começou a mudar tudo, porque cada pequena vitória sobre sua antiga mentalidade fortalecia sua nova identidade. Cada vez que agia apesar da dúvida, ele ensinava ao seu subconsciente: eu sou uma pessoa capaz. Cada vez que mantinha sua disciplina, ele afirmava: eu tenho controle sobre minha vida. Cada vez que escolhia a fé em vez do desespero, ele declarava: existe um propósito maior guiando minha jornada. Daniel finalmente compreendeu: o subconsciente não muda através de uma única decisão. Ele muda através de escolhas repetidas, pequenas escolhas, feitas todos os dias, e essas pequenas escolhas constroem destinos. Naquela noite, antes de dormir, Daniel escreveu uma frase em seu caderno: eu não estou tentando encontrar uma nova vida. Eu estou construindo uma nova versão de mim. Ele fechou os olhos com uma sensação diferente. Pela primeira vez, ele não estava esperando que algo mudasse. Ele estava se tornando a mudança. E essa era a verdadeira lei do subconsciente. Quando a mente muda, as ações mudam. Quando as ações mudam, o destino começa a se transformar. Na manhã seguinte, Daniel acordou antes do despertador tocar. Era estranho. Nada ao seu redor havia mudado. O quarto continuava o mesmo. As contas ainda estavam sobre a mesa. O trabalho continuava exigindo esforço. Os problemas não haviam desaparecido, mas havia algo diferente dentro dele. Pela primeira vez em muitos anos, ele não abriu os olhos pensando nas dificuldades. Abriu os olhos pensando nas possibilidades.
Naquele instante, ele compreendeu uma verdade que mudaria completamente sua forma de viver. A mente sempre procura provas daquilo em que acredita. Se você acredita que nasceu para fracassar, encontrará sinais de fracasso em todos os lugares. Se acredita que nunca terá oportunidades, enxergará portas fechadas, mesmo quando elas estiverem entreabertas. Mas quando passa a acreditar que existe um caminho para crescer, sua mente começa a procurar soluções que antes eram invisíveis. Foi exatamente isso que começou a acontecer com Daniel. Durante o café da manhã, ele observou uma pequena planta na janela. Ela havia nascido entre duas pedras, parecia impossível. Quase não havia terra. Recebia pouca água. Mesmo assim, continuava crescendo em direção à luz. Daniel ficou olhando para aquela pequena planta durante alguns minutos. Então sorriu. Porque percebeu que a natureza estava lhe ensinando uma lição. A força da vida nunca pergunta se as condições são perfeitas. Ela simplesmente cresce. Quantas pessoas passam a vida esperando o momento ideal? Esperando mais dinheiro, mais tempo, mais apoio, mais segurança, mais garantias. E enquanto esperam, os anos passam, os sonhos envelhecem, as oportunidades desaparecem, o potencial adormece. Daniel fez outra pergunta a si mesmo. E se o momento que eu tanto espero já tiver chegado, mas o medo estiver me impedindo de reconhecê-lo? Essa pergunta permaneceu ecoando durante todo o dia. Ao chegar ao trabalho, tudo parecia igual. As mesmas pessoas, as mesmas conversas, as mesmas reclamações. Mas Daniel começou a notar algo que antes nunca havia percebido. A maioria das pessoas vivia presa a uma programação automática. Reclamavam antes mesmo de tentar. Criticavam oportunidades que nunca haviam experimentado. Falavam constantemente sobre aquilo que não tinham. Era como se alimentassem diariamente o próprio fracasso. E então ele recordou uma frase que havia anotado na noite anterior. Aquilo que ocupa sua mente acaba ocupando sua vida. Naquele momento decidiu fazer algo diferente. Durante todo o dia, cada vez que surgia um pensamento negativo, ele o interrompia imediatamente. Quando sua mente dizia, "Isso é difícil", ele respondia, "Difícil não significa impossível." Quando aparecia o pensamento, "Talvez eu não consiga", ele dizia para si mesmo, "Cada pessoa extraordinária um dia também foi iniciante." Quando a ansiedade tentava assumir o controle, respirava profundamente e repetia, "Minha fé é maior do que meu medo." No começo parecia um exercício simples, mas aos poucos, Daniel percebeu que estava treinando seu subconsciente da mesma forma que um atleta treina seus músculos. Ele entendeu que ninguém constrói um corpo forte treinando apenas uma vez. E também ninguém constrói uma mente poderosa alimentando pensamentos positivos apenas quando sente vontade. A verdadeira transformação nasce da repetição, da disciplina, da constância, dos pequenos hábitos invisíveis que ninguém aplaude, porque o subconsciente aprende pela repetição. Ele grava aquilo que você vive todos os dias, não aquilo que você faz uma vez. Foi então que Daniel percebeu uma das maiores armadilhas da vida. Muitas pessoas desistem cedo demais. Elas começam motivadas, mas abandonam o processo antes que a mente tenha tempo suficiente para criar uma nova programação. Querem colher hoje uma árvore que plantaram ontem. Mas as maiores árvores do mundo cresceram lentamente, fortalecendo raízes que ninguém podia ver. E as pessoas também. Antes de uma grande mudança aparecer por fora, ela precisa criar raízes profundas por dentro. Naquela noite, Daniel decidiu caminhar sozinho pelas ruas da cidade. O céu estava coberto de estrelas. O vento soprava suavemente. Enquanto caminhava em silêncio, percebeu algo extraordinário. O medo ainda existia. As dúvidas ainda apareciam.
mas elas já não comandavam suas decisões. Pela primeira vez, ele sentia que era o comandante da própria mente. Ele compreendeu que coragem não é eliminar pensamentos negativos. Coragem é escolher qual pensamento merece permanecer. Parou por alguns instantes, olhou para o céu e fez uma pergunta que parecia atravessar sua alma. Quem eu poderia me tornar se durante um ano inteiro alimentasse apenas pensamentos de crescimento, fé e propósito? Nenhuma voz respondeu, mas dentro dele surgiu uma certeza impossível de explicar. Seu destino nunca esteve preso às circunstâncias. Sempre esteve preso às crenças que aceitava como verdade. E naquele instante, uma nova convicção nasceu em seu coração. Eu não vou mais permitir que o meu passado converse com o meu futuro. Ele respirou profundamente, sorriu e continuou caminhando. Sem perceber, o homem que iniciou aquela caminhada já não era o mesmo que agora seguia em frente, porque existe um momento em que o subconsciente deixa de ser uma prisão e começa a se tornar o maior aliado de quem decidiu transformar o próprio destino. Naquela noite, Daniel voltou para casa com a sensação de que algo invisível estava acontecendo dentro dele. Não era uma emoção passageira, não era entusiasmo, era mais profundo. Era como se anos de pensamentos limitantes estivessem perdendo a força, um após o outro. Ao entrar em casa, ele desligou o celular, apagou a televisão e permaneceu sentado em silêncio. Pela primeira vez, não queria ouvir o mundo, queria ouvir a própria consciência. Depois de alguns minutos, abriu um caderno antigo, daqueles que estavam esquecidos em uma gaveta havia anos. As primeiras páginas estavam cheias de planos inacabados, metas abandonadas, ideias que nunca saíram do papel, sonhos interrompidos pelo medo. Ele passou lentamente cada folha. Em cada página existia um pedaço da pessoa que ele quase havia sido. Então uma pergunta atravessou sua mente como um raio. Quantas versões de mim morreram porque eu desisti cedo demais? Seus olhos se encheram de lágrimas. Não por tristeza, mas porque finalmente estava enxergando a verdade. Ninguém havia roubado seus sonhos. Na maioria das vezes, foi ele mesmo quem os enterrou. Não por falta de talento, mas por excesso de dúvida. Naquele instante, Daniel compreendeu algo que Napoleon Hill defendia com convicção. Toda conquista começa com uma decisão definitiva. Enquanto uma decisão é apenas uma possibilidade, o subconsciente permanece dividido. Uma parte quer avançar, a outra quer permanecer segura, e uma mente dividida nunca libera todo o seu potencial. Daniel fechou os olhos e fez um exercício diferente. Imaginou que estava diante de duas portas. Na primeira estava escrito: a vida que você já conhece. Era confortável, previsível, segura. Mas também era o lugar onde seus maiores sonhos continuariam adormecidos. Na segunda porta estava escrito: a vida que exige uma nova versão de você. Ela despertava medo, incerteza, desafios, mas também carregava crescimento, propósito e liberdade. Ele permaneceu em silêncio por alguns instantes. Então perguntou a si mesmo: qual dor é maior? A dor de mudar ou a dor de permanecer exatamente onde estou? A resposta veio imediatamente. A dor de continuar vivendo abaixo do seu potencial era insuportável. Naquele momento, Daniel escreveu no centro da folha em branco: hoje eu paro de negociar com as minhas desculpas. Abaixo dessa frase escreveu outra: eu assumo responsabilidade total pela pessoa que me tornarei. Enquanto escrevia, percebeu algo extraordinário. Responsabilidade não era um peso, era liberdade. Porque se ele era responsável pelo próprio crescimento, também era capaz de construir um novo destino. Durante anos, havia esperado que alguém aparecesse para mudar sua vida.
Esperou uma oportunidade perfeita, esperou motivação, esperou reconhecimento, esperou circunstâncias favoráveis, mas agora entendia uma verdade poderosa. A vida muda quando você para de esperar por um Salvador e decide se tornar o protagonista da sua própria história. Naquela mesma noite, Daniel criou um ritual. Todos os dias, antes de dormir, faria 3 perguntas ao próprio subconsciente. Hoje eu agi como a pessoa que desejo me tornar? Hoje meus pensamentos me aproximaram ou me afastaram dos meus sonhos? Se eu repetir este mesmo dia durante 5 anos, gostarei da vida que estarei construindo? Essas perguntas começaram a provocar mudanças profundas, porque elas obrigavam Daniel a olhar para si mesmo com honestidade, sem desculpas, sem máscaras, sem culpar ninguém. Os dias passaram. As semanas começaram a correr e algo curioso aconteceu. As pessoas ao redor começaram a notar uma diferença. Seu olhar transmitia mais confiança. Sua postura estava mais firme. Sua voz carregava mais convicção. Alguns perguntavam: "O que aconteceu com você?" Daniel apenas sorria, porque sabia que a verdadeira mudança ainda era invisível. Ela estava acontecendo onde quase ninguém consegue enxergar. Dentro da mente, dentro das crenças, dentro da identidade. E ele compreendeu uma das maiores leis do subconsciente. Quando você muda quem acredita ser, muda também aquilo que acredita ser capaz de realizar. Naquela noite, antes de apagar a luz, Daniel escreveu mais uma frase em seu caderno. O destino não muda quando o relógio marca um novo dia. O destino muda quando a mente aceita uma nova verdade. Ele fechou o caderno lentamente, respirou fundo e percebeu que estava deixando de perseguir uma vida extraordinária. Agora, estava construindo uma mente extraordinária, porque havia entendido algo que poucas pessoas descobrem durante toda a vida. A riqueza, o sucesso e a realização nunca começam no mundo exterior. Eles nascem primeiro no lugar mais poderoso que existe, o subconsciente de uma pessoa que decidiu acreditar que foi criada para algo maior. Na manhã seguinte, Daniel acordou antes do amanhecer. Ainda estava escuro. O silêncio parecia envolver tudo ao seu redor. Ele preparou um café, sentou-se próximo à janela e observou o céu mudar lentamente de cor. Enquanto os primeiros raios de sol surgiam no horizonte, uma reflexão tomou conta da sua mente. O sol nunca pede permissão para nascer. Ele simplesmente cumpre o seu propósito. Daniel permaneceu alguns minutos olhando aquela cena. Então outra pergunta surgiu em seu coração. Quantas vezes eu deixei de cumprir o meu propósito porque esperei a aprovação de pessoas que nem conheciam o meu potencial? A resposta veio acompanhada de um silêncio profundo. Durante anos, ele havia permitido que opiniões alheias tivessem mais força do que sua própria convicção. Uma crítica era suficiente para fazê-lo desistir. Uma rejeição parecia definir seu valor. Um fracasso era interpretado como uma sentença. Mas agora tudo começava a fazer sentido. Ele compreendeu que o subconsciente não distingue uma mentira repetida de uma verdade absoluta. Se alguém passa anos dizendo a si mesmo que é incapaz, sua mente começa a agir como se isso fosse um fato. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando uma pessoa decide alimentar sua consciência com fé, coragem e propósito, uma nova identidade começa a nascer. Naquele instante, Daniel fez algo que nunca havia feito. Pegou uma folha em branco e escreveu, no tempo presente, a vida que desejava construir. Não escreveu como um sonho distante. Escreveu como uma decisão. Eu sou disciplinado. Minha mente trabalha a favor dos meus objetivos. A prosperidade flui para minha vida porque ajo com inteligência, constância e propósito. Todos os dias me torno uma versão mais forte de mim mesmo. Enquanto escrevia, sentia algo diferente. Não era apenas motivação, era convicção.
E ele lembrou de uma ideia poderosa. O subconsciente responde muito mais àquilo que você sente do que àquilo que apenas diz. Por isso, tantas pessoas repetem afirmações durante anos sem perceber mudanças. As palavras saem da boca, mas nunca alcançam o coração. Daniel decidiu mudar isso. Fechou os olhos e começou a visualizar a vida que queria construir. Sentiu a tranquilidade de quem vive sem medo, a satisfação de concluir projetos importantes, a alegria de ajudar sua família, a liberdade de escolher seus caminhos, a paz de saber que estava vivendo seu propósito. Quanto mais imaginava, mais real tudo parecia. Naquele momento, compreendeu uma das maiores leis da mente. Aquilo que você alimenta com emoção cria raízes profundas no subconsciente. Os dias passaram e pequenas coincidências começaram a acontecer. Uma conversa inesperada trouxe uma nova oportunidade. Um antigo contato reapareceu. Uma ideia surgiu durante uma caminhada e parecia resolver um problema que o perseguia havia meses. Daniel sorriu. Antes ele chamaria tudo isso de sorte. Agora entendia de outra forma. Quando a mente muda, a percepção muda. E quando a percepção muda, oportunidades que sempre existiram finalmente podem ser vistas. Foi então que ele percebeu algo extraordinário. O universo não havia mudado. Quem havia mudado era ele. As portas não apareceram de repente. Elas sempre estiveram ali. O problema era que sua antiga programação mental o fazia olhar apenas para os obstáculos. Agora, sua mente estava treinada para procurar possibilidades. Naquela noite, sentado novamente diante da janela, Daniel escreveu mais uma frase em seu caderno. A vida recompensa aqueles que permanecem fiéis à visão que carregam no coração, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Ele fechou o caderno lentamente, respirou fundo e compreendeu que existia uma diferença enorme entre desejar uma nova vida e viver como alguém que já decidiu construí-la. Porque o subconsciente começa a trabalhar a favor daquele que age todos os dias como a pessoa que pretende se tornar. E naquele instante, Daniel percebeu algo que mudaria sua jornada para sempre. O destino não é um acontecimento. O destino é a soma das escolhas invisíveis que fazemos quando ninguém está olhando. Foi exatamente nesse momento que ele entendeu. A verdadeira lei do subconsciente não transforma apenas pensamentos. Ela transforma pessoas comuns em pessoas capazes de realizar aquilo que um dia parecia impossível. Algumas semanas haviam se passado. Daniel já não reconhecia a pessoa que era no início daquela jornada. Não porque sua conta bancária tivesse mudado drasticamente, não porque todos os problemas tivessem desaparecido, mas porque existia uma riqueza muito maior crescendo dentro dele. Sua mente havia encontrado uma direção, e uma mente com direção jamais volta a ser escrava da confusão. Naquela manhã, enquanto caminhava por um parque antes do trabalho, viu um homem idoso sentado sozinho em um banco, observando o movimento das pessoas. Havia algo diferente naquele senhor. Ele transmitia uma paz difícil de explicar. Daniel passou por ele, mas sentiu um impulso estranho para voltar. Sentou-se ao seu lado. Durante alguns minutos, nenhum dos dois disse uma palavra. Até que o homem quebrou o silêncio. Você parece estar carregando uma pergunta muito grande. Daniel sorriu. Era exatamente isso. Depois de alguns segundos, respondeu. Passei a vida inteira pedindo que minha realidade mudasse. Agora estou aprendendo a mudar minha mente. Mas ainda sinto que falta alguma coisa. O Senhor olhou para ele e perguntou calmamente. Você quer que a vida lhe entregue aquilo que deseja? Ou aquilo que você demonstra estar preparado para receber? Daniel permaneceu em silêncio. Aquela pergunta atravessou sua alma. O homem continuou. A maioria das pessoas pede prosperidade, mas mantém hábitos de escassez.
Pedem sucesso, mas vivem adiando decisões importantes. Pedem oportunidades, mas desistem diante da primeira dificuldade. Pedem uma vida extraordinária, mas continuam cultivando uma mentalidade comum. Então ele olhou diretamente para Daniel e disse: "A vida raramente entrega aquilo que você apenas deseja. Ela responde, com muito mais frequência, à pessoa que você decide se tornar." Essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Naquele instante, Daniel percebeu que havia passado anos tentando convencer o mundo de que merecia mais, quando, na verdade, precisava convencer a si mesmo. Porque ninguém consegue sustentar uma realidade maior do que a identidade que possui. Se uma pessoa acredita profundamente que não merece prosperar, encontrará maneiras inconscientes de perder oportunidades. Se acredita que nunca será feliz, criará conflitos mesmo quando tudo estiver bem. O subconsciente sempre tenta manter coerência com aquilo que considera verdade. Daniel voltou para casa, refletindo profundamente. Ao chegar, abriu novamente seu caderno. Na primeira página, escreveu uma pergunta enorme: quem eu preciso me tornar para viver a vida que tanto desejo? Ele ficou olhando aquela frase por vários minutos. Depois começou a responder: preciso ser disciplinado quando ninguém estiver me observando. Preciso cumprir promessas feitas a mim mesmo. Preciso agir antes de sentir vontade. Preciso controlar minhas emoções em vez de ser controlado por elas. Preciso parar de procurar atalhos. Quanto mais escrevia, mais percebia que estava descrevendo uma nova identidade. Não era uma lista de objetivos. Era uma lista de características. Porque objetivos podem ser alcançados e esquecidos, mas uma identidade permanece. Naquela noite, Daniel compreendeu outra verdade poderosa. As pessoas costumam perguntar: como posso mudar minha vida? Mas talvez a pergunta correta seja: quem preciso me tornar para que essa nova vida seja uma consequência natural? A resposta mudou completamente sua perspectiva. Ele percebeu que a prosperidade não começa no dinheiro, começa na disciplina. O sucesso não começa no reconhecimento, começa na responsabilidade. A confiança não nasce quando tudo dá certo. Ela nasce quando você aprende a cumprir sua palavra, mesmo nos dias difíceis. Então, Daniel tomou uma decisão definitiva. Nunca mais buscaria apenas resultados, buscaria transformação. Porque resultados podem desaparecer, mas uma mente transformada continua criando novos resultados por toda a vida. Antes de dormir, ajoelhou-se ao lado da cama. Fez uma oração simples, mas sincera. Deus, não me dê apenas aquilo que desejo. Transforme-me na pessoa capaz de administrar aquilo que o Senhor deseja colocar em minhas mãos. Fortaleça minha mente, purifique minhas intenções. E nunca permita que o medo seja maior do que o propósito que o Senhor colocou dentro de mim. Quando terminou a oração, uma paz profunda tomou conta do seu coração. Pela primeira vez, Daniel compreendeu que fé não era esperar milagres sem agir. Fé era continuar caminhando mesmo quando o caminho ainda não podia ser visto. Naquela noite, antes de apagar a luz, escreveu sua frase mais importante até aquele momento: o subconsciente abre portas para quem muda a identidade. Mas Deus conduz o caminho daqueles que permanecem fiéis ao propósito. Ele fechou o caderno, sorriu discretamente e percebeu que já não estava perseguindo o sucesso. Estava se tornando o tipo de homem que o sucesso naturalmente encontra, porque existe uma lei que poucos compreendem. Quando sua mente, suas ações e sua fé caminham na mesma direção, o destino deixa de ser uma esperança e começa a se tornar uma realidade. Depois daquela conversa no parque, Daniel acreditou que estava pronto. Sua mente estava mais forte. Sua disciplina havia crescido. Sua fé parecia inabalável. Mas foi justamente nesse momento que a vida decidiu testá-lo. Porque existe uma verdade que quase ninguém percebe.
Toda grande transformação é precedida por uma grande provação. Os dias começaram a ficar difíceis novamente. Uma oportunidade importante escapou de suas mãos. Um projeto no qual havia depositado meses de dedicação foi interrompido inesperadamente. Pessoas em quem confiava começaram a duvidar de seus planos. Algumas até diziam: "Você mudou demais, está sonhando alto demais. Volte para a realidade." Cada palavra parecia uma tentativa de puxá-lo de volta para a antiga versão de si mesmo. Naquela noite, Daniel sentou-se sozinho em seu quarto. O silêncio era pesado. Pela primeira vez em muito tempo, o medo voltou a bater à porta. A velha voz reapareceu. A mesma voz que durante anos comandou sua vida. "Está vendo? Nada mudou. Você criou expectativas demais." Talvez aquelas pessoas estivessem certas. Durante alguns minutos, Daniel permaneceu olhando para o chão. Sentiu vontade de desistir. Sentiu vontade de voltar para a antiga vida. Porque às vezes, permanecer pequeno parece mais fácil do que continuar crescendo. Foi então que seus olhos encontraram o caderno sobre a mesa. Ele o abriu lentamente. Cada página contava a história de sua transformação. Ali estavam as decisões que tomou, as promessas que fez, as verdades que descobriu, as orações que escreveu. Enquanto lia suas próprias palavras, algo começou a despertar novamente. Ele encontrou uma frase escrita semanas antes: "Minha mente trabalha a meu favor. Meu passado não controla meu futuro." Logo abaixo, outra frase chamou sua atenção: "Eu não vou negociar com minhas desculpas." Daniel fechou os olhos, respirou profundamente e fez uma pergunta que mudaria tudo. Será que este obstáculo apareceu para me destruir? Ou para revelar quem eu realmente me tornei? Naquele instante, tudo fez sentido. Ele percebeu que o subconsciente estava sendo testado, porque repetir afirmações quando tudo está bem é fácil. Difícil é permanecer fiel às próprias convicções quando a realidade parece contradizê-las. É nesse momento que a verdadeira identidade é construída. O ouro só revela seu valor quando passa pelo fogo. O diamante só brilha porque suportou uma pressão que destruiria qualquer outra pedra. E o ser humano também precisa atravessar processos que moldam seu caráter. Daniel levantou-se. Olhou-se no espelho. Durante alguns segundos, encarou o próprio reflexo. Já não via o homem inseguro que começou aquela jornada. Via alguém marcado pelas batalhas. Mais forte, mais consciente, mais preparado. Então, falou em voz alta, olhando para si mesmo: "Eu não sou definido pelos dias em que tudo dá certo. Sou definido pelas decisões que tomo quando tudo parece dar errado." As palavras ecoaram pelo quarto. Naquele momento, uma força diferente tomou conta dele. Ele compreendeu que o fracasso não era o oposto do sucesso. Era parte do caminho. Cada dificuldade estava fortalecendo músculos invisíveis que um dia sustentariam grandes responsabilidades. Porque Deus nunca entrega grandes missões para pessoas que desistem diante da primeira tempestade. Na manhã seguinte, Daniel voltou ao trabalho. Mas havia algo diferente. Ele não caminhava mais procurando garantias. Caminhava sustentado por convicções. Os problemas continuavam existindo, só que agora encontravam um homem completamente diferente. Um homem cuja mente já não podia ser controlada pelo medo. Naquela noite, escreveu mais uma frase em seu caderno: "A maior vitória não acontece quando o mundo muda ao meu redor. Acontece quando nenhuma dificuldade consegue mudar quem eu decidi ser." Ele fechou o caderno lentamente. Olhou pela janela. As estrelas iluminavam o céu da mesma forma que na primeira noite daquela jornada. Mas Daniel já não era o mesmo. Ele finalmente compreendeu uma das maiores leis do subconsciente.
As dificuldades não aparecem para provar que você é fraco. Elas aparecem para convencer sua mente de que você é muito mais forte do que imaginava. E sem perceber, ele estava a apenas um passo da transformação que mudaria sua vida para sempre. Naquela fase da jornada, Daniel já havia aprendido algo que poucas pessoas descobrem ao longo da vida. O subconsciente não muda apenas com palavras, ele muda com repetição, com emoção, com decisões e, acima de tudo, com ação. Foi então que ele voltou a estudar as obras de Napoleon Hill, buscando compreender por que tantas pessoas conheciam os princípios do sucesso, mas tão poucas conseguiam colocá-los em prática. Enquanto lia, uma ideia começou a tomar conta de sua mente. Ele fechou o livro por alguns instantes e refletiu. Conhecimento sem ação é apenas informação acumulada. Ação com propósito é o que transforma conhecimento em destino. Essa frase permaneceu ecoando dentro dele durante todo o dia. Daniel começou a perceber que havia passado anos colecionando livros, frases motivacionais, vídeos inspiradores e cursos. Sabia quase tudo sobre crescimento pessoal, mas saber nunca foi o problema. O problema era agir. Quantas pessoas dizem acreditar em si mesmas, mas desistem na primeira dificuldade? Quantas afirmam ter fé, mas deixam o medo decidir seus caminhos? Quantas sonham com prosperidade, mas continuam alimentando hábitos que as mantêm presas à escassez? Naquela noite, Daniel escreveu uma frase enorme no quadro que havia colocado em seu quarto. A mente acredita naquilo que minhas atitudes repetem diariamente. Ele ficou olhando para aquelas palavras. Então compreendeu algo extraordinário. Seu subconsciente observava muito mais suas ações do que seus discursos. Se ele dizia que era disciplinado, mas adiava suas responsabilidades, sua mente aprendia a procrastinar. Se dizia acreditar na abundância, mas agia constantemente movido pelo medo de perder, seu subconsciente fortalecia a escassez. Se afirmava confiar em Deus, mas vivia dominado pela ansiedade, estava ensinando à própria mente que o medo era maior do que a fé. Foi como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos. Daniel percebeu que o subconsciente sempre pergunta: no que você realmente acredita? E a resposta nunca vem das palavras. Vem dos hábitos, vem das escolhas, vem das atitudes tomadas quando ninguém está observando. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão radical. Parou de esperar motivação. Entendeu que motivação é passageira. A disciplina permanece. Criou horários fixos. Passou a proteger suas primeiras horas do dia. Começou a estudar antes que o mundo acordasse. Aprendeu a terminar aquilo que começava. Cumpria promessas feitas a si mesmo, mesmo quando não tinha vontade. Porque finalmente havia entendido uma das maiores leis da transformação. Toda vez que você cumpre sua própria palavra, fortalece a confiança que seu subconsciente deposita em você. E essa confiança muda tudo. Pouco tempo depois, Daniel começou a perceber mudanças que jamais imaginou. Não eram milagres instantâneos, eram mudanças silenciosas. Sua capacidade de concentração aumentou. Sua coragem cresceu. As decisões passaram a ser tomadas com mais clareza. A procrastinação perdeu força. O medo já não comandava seus passos. Era como se sua mente finalmente estivesse trabalhando ao seu lado, e não contra ele. Então, ele compreendeu uma das maiores revelações de toda a sua jornada. O subconsciente é como um exército poderoso. Se não houver um comandante consciente, ele seguirá antigos padrões. Mas quando recebe uma direção clara, trabalha dia e noite para transformar essa direção em realidade. Naquela noite, Daniel caminhou novamente até o parque onde conhecera o velho senhor. O banco estava vazio. Ele olhou ao redor. Não havia ninguém. Por um instante, sorriu.
Talvez aquele encontro tivesse sido apenas uma coincidência. Ou talvez Deus coloque as pessoas certas em nosso caminho, exatamente quando estamos prontos para ouvir a verdade. Sentou-se no mesmo banco, olhou para o céu, fechou os olhos e fez uma última pergunta ao seu coração. Se eu continuar alimentando minha mente com fé, disciplina e propósito pelos próximos 10 anos, quem eu serei? Uma paz profunda invadiu seu interior. Naquele momento, ele já não precisava de uma resposta, porque finalmente confiava no processo, confiava em Deus, confiava na vida e, pela primeira vez, confiava plenamente em si mesmo. Antes de ir embora, escreveu mais uma frase em seu caderno. A verdadeira fé não é acreditar que tudo será fácil, é continuar avançando mesmo quando ainda não se vê a linha de chegada. Ao fechar o caderno, Daniel percebeu que restava apenas um último passo. O passo que separa aqueles que apenas mudam de pensamento daqueles que realmente mudam de destino. E ele estava pronto para dar esse passo. O sol começava a nascer quando Daniel despertou naquela manhã. Mas havia algo diferente. Não era apenas mais um dia. Era como se toda a sua jornada tivesse o conduzido até aquele momento. Ele caminhou até a janela e observou a cidade acordando. As ruas começavam a ganhar movimento. As pessoas iniciavam suas rotinas. Tudo parecia igual. Mas Daniel sabia que nunca mais enxergaria o mundo da mesma forma, porque a maior transformação da sua vida não havia acontecido ao seu redor. Ela havia acontecido dentro dele. Durante alguns minutos, permaneceu em silêncio. Então, começou a lembrar de tudo. Lembrou-se do homem inseguro que acreditava que o destino era controlado pelas circunstâncias. Lembrou-se das noites em que duvidava de si mesmo, dos sonhos abandonados, das oportunidades perdidas, dos medos que o mantinham preso. Lembrou-se das vezes em que culpou o mundo por situações que, na verdade, nasceram das limitações que carregava na própria mente. Mas também lembrou-se do momento em que decidiu despertar. Do dia em que compreendeu que o subconsciente era como um solo fértil, que aquilo que fosse plantado ali cresceria, fosse medo ou coragem, escassez ou prosperidade, dúvida ou fé. E então, uma verdade poderosa se revelou com clareza absoluta. O subconsciente não cria o seu destino sozinho. Ele amplifica aquilo que você escolhe alimentar diariamente. Essa era a lei, a grande lei, a lei que muda destinos. A maioria das pessoas passa a vida inteira alimentando pensamentos de fracasso e esperando resultados de sucesso, alimentando insegurança e esperando confiança, alimentando medo e esperando coragem. Mas a vida responde àquilo que é cultivado repetidamente. Porque pensamentos geram emoções. Emoções geram ações. Ações geram hábitos. Hábitos constroem caráter. E o caráter cria o destino. Daniel finalmente compreendeu que sua vida não mudou quando começou a desejar algo diferente. Sua vida mudou quando começou a pensar diferente, quando começou a agir diferente, quando decidiu se tornar diferente. Foi então que pegou seu caderno pela última vez, folheou lentamente todas as páginas. Cada capítulo daquela jornada estava registrado ali. Cada descoberta, cada queda, cada vitória invisível. Ao chegar à última página em branco, escreveu as palavras mais importantes de toda a sua vida. Eu me tornei a pessoa que um dia sonhei ser. E por alguns segundos, seus olhos ficaram marejados, mas ele continuou escrevendo, não porque o caminho foi fácil, não porque nunca tive medo, não porque tudo deu certo, mas porque decidi não desistir de mim. Naquele instante, Daniel percebeu algo extraordinário. A prosperidade que procurava não era apenas financeira, era mental, era emocional, era espiritual.
porque a verdadeira riqueza nasce quando uma pessoa conquista domínio sobre a própria mente, quando deixa de ser escrava das circunstâncias, quando aprende a comandar seus pensamentos, quando escolhe a fé em vez do medo, quando escolhe a ação em vez da desculpa, quando escolhe a disciplina em vez da acomodação. E foi então que ele entendeu a maior lição de todas. O destino não é um lugar para onde você está indo. O destino é a pessoa que você está se tornando todos os dias. Daniel fechou o caderno, respirou profundamente, olhou mais uma vez para o horizonte e sentiu uma gratidão impossível de descrever, porque agora sabia que o poder que procurou durante tantos anos nunca esteve fora dele. Sempre esteve dentro, esperando para ser despertado, esperando para ser direcionado, esperando para ser usado. Naquele momento, ele sorriu, não porque havia chegado ao fim da jornada, mas porque compreendeu que toda transformação verdadeira é apenas o começo de um novo nível. Enquanto observava o nascer do sol, uma última reflexão surgiu em sua mente. E se tudo aquilo que você procura já estiver dentro de você, esperando apenas uma decisão para despertar? Talvez a riqueza, talvez a coragem, talvez a oportunidade, talvez a vida extraordinária que você imagina, porque existe uma verdade que permanece para todos aqueles que compreendem a lei do subconsciente. Quando você muda sua mente, muda suas escolhas. Quando muda suas escolhas, muda seus hábitos. Quando muda seus hábitos, muda seu caráter. E quando muda seu caráter, muda seu destino. Esse é o segredo. Essa é a lei. E ela tem o poder de transformar qualquer vida, inclusive a sua. Se você chegou até aqui, quero que pare por alguns segundos e reflita profundamente sobre tudo o que acabou de ouvir. Talvez este vídeo não tenha aparecido na sua vida por acaso. Talvez hoje tenha sido o dia em que você finalmente descobriu que a maior batalha nunca foi contra as circunstâncias, contra as pessoas ou contra a falta de oportunidades. A maior batalha sempre aconteceu dentro da sua própria mente. A verdadeira transformação começa quando você decide assumir o controle dos seus pensamentos, porque é no silêncio da mente que os destinos são escritos. Cada pensamento alimentado, cada palavra repetida e cada decisão tomada constrói, pouco a pouco, a pessoa que você será amanhã. Lembre-se, você não nasceu para viver preso ao medo, à dúvida ou às limitações impostas pelo passado. Você nasceu com a capacidade de crescer, aprender, prosperar e cumprir um propósito que talvez nem consiga enxergar completamente neste momento. Mas existe uma escolha que ninguém pode fazer por você. A escolha de acreditar. A escolha de continuar. A escolha de levantar mais uma vez, mesmo quando tudo parecer difícil. Nunca se esqueça de uma verdade poderosa. O subconsciente não distingue aquilo que você deseja daquilo que você acredita. Ele trabalha diariamente para transformar suas crenças em realidade. Por isso, vigie seus pensamentos, proteja sua mente, alimente sua fé, fortaleça sua disciplina. Haja todos os dias, mesmo quando os resultados ainda não aparecerem. As maiores árvores passam anos criando raízes antes de mostrarem sua verdadeira grandeza. Da mesma forma, as maiores transformações da sua vida acontecerão primeiro dentro de você, muito antes de serem vistas pelas outras pessoas. Talvez ninguém esteja percebendo o esforço que você faz hoje. Talvez ninguém veja as batalhas silenciosas que você enfrenta. Talvez ninguém reconheça os sacrifícios que você faz enquanto constrói uma nova versão de si mesmo. Mas continue. Continue porque cada pequena decisão fortalece sua mente. Continue porque cada hábito constrói sua identidade. Continue porque cada passo dado com fé aproxima você da vida que Deus preparou para quem persevera. Nunca permita que um dia difícil faça você abandonar um sonho que nasceu no seu coração.
Nunca deixe que uma derrota momentânea convença você de que nasceu para perder. Nunca aceite que o medo escreva a história que Deus entregou para suas próprias mãos. Lembre-se de que o sucesso não acontece de repente. Ele é construído em silêncio. Ele nasce na disciplina que ninguém vê, na coragem de continuar quando ninguém acredita, na fé de permanecer firme quando tudo parece contrário. Se hoje você decidir proteger sua mente, controlar seus pensamentos e agir com propósito, daqui a um ano olhará para trás e perceberá que a pessoa que você era ficou muito distante. Porque quem muda a mente, muda as decisões. Quem muda as decisões, muda os hábitos. Quem muda os hábitos, muda a identidade. E quem muda a identidade, inevitavelmente muda o destino. Agora eu quero fazer uma última pergunta, e espero que você a carregue consigo quando este vídeo terminar. Quem você poderia se tornar se, a partir de hoje, decidisse alimentar sua mente apenas com pensamentos que fortalecem sua fé, seu propósito e seus sonhos? Pense nisso, porque a resposta para essa pergunta pode transformar completamente a sua vida. Se esta mensagem tocou o seu coração de alguma forma, escreva aqui nos comentários a frase: "Hoje eu decido mudar minha mente para mudar meu destino." Quero ler o seu compromisso e tenho certeza de que essa decisão também inspirará outras pessoas que passarem por este vídeo. Aproveite também para compartilhar este conteúdo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Às vezes, uma única palavra pode ser o ponto de partida para uma transformação que mudará uma vida inteira. E se você acredita em conteúdos que despertam a mente, fortalecem a fé e inspiram uma vida de propósito, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A cada novo conteúdo, estaremos caminhando juntos em direção a uma mentalidade mais forte, uma vida mais consciente e um futuro muito maior. Obrigado por dedicar este tempo ao seu crescimento. Obrigado por escolher evoluir. Obrigado por acreditar que sua história ainda está sendo escrita. E nunca se esqueça desta verdade. Sua mente é o terreno onde o seu futuro é plantado. Seus pensamentos são as sementes, suas ações são a água. Sua disciplina é a luz, sua fé é a raiz. E o destino que você viverá amanhã será exatamente a colheita daquilo que você decide cultivar hoje. Que Deus fortaleça sua caminhada, ilumine suas decisões e lhe conceda coragem para nunca desistir da pessoa extraordinária que você nasceu para ser. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide da sua mente, fortaleça sua fé e continue construindo todos os dias o destino que você deseja viver.